Eu costumo dizer que Pau d'Alho ele é uma caixa de pessoas que elas têm a cultura enraizada nelas, sabe? Que a gente tem muitos artistas aqui, seja ele na dança, no teatro, em outros eixos que remetem à cultura. Quando eu me vejo nesse sentido, né, nesse olhar, a importância, sabe, da questão da aceitação. Porque Pau d'Alho, ele é uma cidade que é onde a gente sabe que existe o preconceito, mas a gente vê que existe muita abertura entre as pessoas a lidar com relação a essa questão da LGBTQIA+. Eu me sinto muito, como posso dizer, confortável em um determinado sentido na questão da vivência do homossexual na nossa cidade. A arte, ela salva. Até desses olhares mal intencionados, desse olhar para o outro, pré-julgando, achando que a gente pode fazer isso com qualquer outro ser humano. Né? Não só com a comunidade LGBT, como a gente sabe que várias outras pessoas sofrem o que a gente luta tanto, que é aquela questão do preconceito. Né? Mas eu já me senti muito bem acolhido pelos grupos culturais. É porque na cultura é onde estão os LGBTs. É onde a gente consegue ser abraçada, onde a gente consegue ficar em grupo, onde a gente consegue ter uma aceitação melhor do que em algum templo religioso, alguma instituição, alguma escola. Eu acho que na cultura é onde agrega, nas quadrilhas juninas, nos clubes carnavalescos. A cultura gira em torno das pessoas LGBTs. O meio cultural, ele apoia muito, abraça muito a causa. Abraça muito. Então, assim, a gente se sente abraçado. Então, é para onde eles vão, onde eles procuram participar, onde é mais abraçado, onde é mais acolhido, onde ele não vê preconceito. Aí, assim, querendo ou não, fica um grupo grande ali de pessoas LGBT dentro de quadrilha e outros setores cultural. Então, assim, tem pessoas conservadoras que acham que tendo um parente ali dentro vai ser má influência. Entendeu? Ele não quer que participe, já presenciei, já vivenciei histórias assim. Minha maior motivação para ir para o mundo cultural foi a não permissão do meu pai. Então eu sempre tive curiosidade, carnaval, quadrilha junina, e meu pai nunca permitiu. Então eu já saí em escola de samba escondido do meu pai, dancei quadrilha escondido do meu pai, porque ele não permitia que eu fizesse. E isso foi me instigando. Hoje eu tenho uma visão diferente das proibições que meu pai impunha para mim. Eu achava que ele não queria que eu participasse da cultura, porque a cultura não dava dinheiro, não tinha futuro. Mas eu vejo hoje de forma diferente. Não existia lugar melhor para que eu fosse mais bem recebido e acolhido do que na cultura. Mas vamos voltar lá para 1980. Aí vem logo em casa a discriminação. Meu pai, isso não é coisa de homem não, danado. Cultura não é negócio de homem, né? E eu venho de uma geração que cultura é negócio de... Eu vou usar uma palavra bem... Eu chamo hoje entendido. Mas nos anos 80, negócio de viado. Negócio de fresco. Me desculpem aí, não é? Isso é negócio de quem não tem o que fazer. Naquela época, pelo menos no interior de Pernambuco, na Zona da Mata, onde o movimento cultural junino ele é grande e extenso, não se via pessoas trans nas quadrilhas juninas, porque o preconceito era muito evidente, feito eu disse a vocês. Eles me colocaram numa condição de dançar caracterizado de menino, porque nunca me perguntaram e jamais iriam fazer isso por conta da liberdade de expressão estar ali oprimida. Que naquela época era assim, era homem dançando de mulher. Poderia dançar, mas não como em si um homem dançando de mulher. Dançaria de caricata, fazendo aquela coisa escrachada de palhaço. Não uma coisa séria, dançando de mulher. Caricata poderia, mas de mulher não. Um belo dia, no ensaio, a dona da quadrilha parou o ensaio e questionou as minhas vestes dentro do ensaio. Eu gostava de usar short curto. E ela questionou, dizendo que eu não era para vir com short daquele, que aquele era short de mulher, era para eu vir com uma bermuda de homem, que eu era homem, não era mulher. Isso me constrangeu muito naquele momento. Acabei saindo da quadrilha, porque eu não vou estar num lugar onde eu não me sinto bem e as pessoas não me aceitam do jeito que eu sou. Biologicamente, eles me viam como menino. E aí eu fui imposta a dançar como menino. O talento já era nato, já era uma coisa minha, já era inerente à pessoa de Rafa Lima, já tinha uma questão do talento nato. E aí eu comecei a dançar como menino. Porém, os traços femininos, os trejeitos, a Rafa Lima ela já estava feita, já estava aqui dentro. E aí,
Passei um bom tempo dançando como menino e veio as premiações como rei de concurso, pernambucano de quadrilha junina, passista de frevo em Paudalho, príncipe do carnaval. Mas aquilo ali dentro tinha alguma coisa que estava faltando, alguma coisa não se unia. E aí foi quando veio e eu disse, não está certo, porque eu estava fazendo alguma coisa que a sociedade estava impondo a mim, a sociedade cultural estava impondo, por uma questão biológica, e eu precisava reparar isso. Sempre comentei que eu queria dançar de mulher porque gostei, porque é bonito, porque eu me identificava naquele papel feminino e não no papel masculino. E acabei recebendo o convite do presidente da Machos com Leite, que me chamou e dizendo que se eu fosse para a quadrilha dele eu ia ser bem aceita, ia dançar da forma que eu quisesse dançar, porque na quadrilha dele não tinha preconceito, dançava quem quisesse, do jeito que quisesse. E aí foi quando eu disse, não, a partir de hoje eu preciso dançar como Rafa Lima. O Wellington, ele não existe, nunca existiu. E aí o grande talento era Rafa Lima. Tanto é que na transição, quanto mulher, trans, travesti, as premiações que eu ganhava caracterizada de menino aumentaram, porque aí eu era eu numa porção 100%. Um amigo meu na época, que já fazia parte de quadrilhas, ele me chamou para dançar na quadrilha Forró Baiano Nordestino, de Maria Lavadeira. Quando eu entrei na quadrilha, eu não tive problema nenhum na época de dançar de dama. Eu não tive problema nenhum, eu tive toda a aceitação, eu sempre tive todo o respeito do pessoal, dos integrantes, dos componentes. E fiquei lá, 17 anos. E tô lá até hoje. Quadrilha Forró Baiano pra vocês! Simbora, quadrilha! Queremos abraçar carinhosamente Dona Maria Lavadeira, a fundadora da quadrilha Forró Baiano Nordestino. A primeira vez que eu dancei na quadrilha de dama foi em 2022, na Rosa dos Ventos. Lá eles me abraçaram e aí deixaram eu dançar de dama. Lívia foi a primeira mulher trans a dançar de dama, aqui em Paudalho. Daí, com isso, ela abriu as portas, foi a primeira a abrir as portas pra gente, né? De dançar. Não me identifico como trans, mas, porém, eu gosto muito de dançar, me vejo mais dançando como dama do que cavaleiro. E Cláudia também teve essa luta, né, de dançar como dama. Daí, elas deram a oportunidade da gente poder se ingressar em uma quadrilha e dançar da maneira que você quiser. Tipo, você decide se você quer dançar de cavaleiro ou de dama. E hoje em dia, a gente meio que tá tudo mão beijada, né? Ganhou de mão beijada, mas elas sofreram muito para ganhar essa conquista, essa vitória delas de dançar, como elas bem entenderem. Hoje em dia, tá muito melhor. Eu não sei se pelo fato de eu ter sido a primeira trans, a estar de dentro de muitas áreas aqui dentro da cidade, posso ter aberto porta para outras. Hoje em dia está dentro, tem encorajado muitas a ter essa iniciativa de estar dentro de uma quadrilha, de participar do carnaval. Graças a Deus, hoje está muito melhor. O preconceito está muito, muito menor. Até porque que tudo dentro... Hoje em dia tem que ter um gay, tem que ter uma trans dentro. Como eu mesmo sou trans, estou dentro de uma quadrilha junina que já de antes, com os outros presidentes, já tinha. Mas ninguém tem um acolhimento tanto como aquilo que a gente já vive, aquilo que a gente passa. E eu, como vice-presidente da quadrilha, a gente sempre acolheu toda a classe. No ano retrasado, teve um trans masculino dançando na quadrilha. E a gente foi pioneira mais uma vez. Depois daquele ano, no outro ano teve outros trans dançando em outras quadrilhas. Isso pra gente é muito bom, porque a gente abre portas para aquelas pessoas se sentirem à vontade de estar dentro. Porque se fulano não pode, porque eu também não posso. Estar ali fazendo aquilo que eu quero e ser reconhecido pelo aquilo que eu faço. Eu acredito que eu fui uma das pioneiras aqui em Paudalho, LGBT, negra, né? A ingressar nessa vida artística no lado das artes plásticas, né? Que eu não vejo, procuro assim, não vejo. Eu gostaria que outras mulheres também regressassem nessa luta. Não precisa ser na pintura, mas na cultura em si. Eu sinto essa falta. A primeira pessoa que eu falei sobre a minha transição e não tinha falado ao todo para minha família e tal, foi com o Diego, meu professor de balé e grande amigo, que eu tenho uma consideração enorme.
E aí quando eu falei, ele, mentira, eu já via, tu era cego, é. E assim, eu me senti abraçado. E aí a gente, entre brincadeira, e tu vai ter barba? Peraí, eu tenho minoxidil, tu quer? Então assim, foi um abraçar de algo como se, mesmo eu já sabendo o que era aquilo, mas o externo já via antes do que eu mesmo, como se eu mesmo não me aceitasse. E quando eu falei foi algo natural, porque já me via daquela forma. Era imposto pela sociedade, mas não no todo. E dentro da cultura tem isso, do abraçar e se sentir acolhido e você ser você. Eu fui o primeiro menino a entrar na CIA, que era lá no CEP. Então, para mim era muito novo, porque assim, eu me entrei escondido da minha família. Ninguém nem sabia que eu estava dançando. Então, a minha primeira apresentação foi escondida. Então, para mim foi muito maluco, porque assim, eu já era um menino gay. Todo mundo da minha comunidade já sabia que eu era um menino gay lá, entendeu? Então, lá no CEP eu tive o primeiro acolhimento porque é um rolê muito pedagógico. Então, as pessoas, quando você chega lá, ela lhe acolhe. Independente do que você seja, o CEP ele vai lhe acolher. Entende? Então, por si só, o movimento lá, né, da cultura do CEP, me acolheu de uma forma muito sensível. Porque eles já entendiam que existia, que meu corpo estava lá. Era um corpo diferente dentro de um espaço dito que é só para menina e que do nada chega um menino do bairro querendo entrar para dançar. Então isso é muito maluco. A priori, eu acho que muito maluco para aquela época, né? Hoje, nessa época, eu acho que se você quiser dançar em qualquer coisa, tá aí o TikTok para dizer tudo, né? A gente vê uma diferença do que era antigamente, né? Hoje está todo mundo, eu acredito que se respeitando, aturando, certo? Porque eu digo que a base de tudo é respeito. Só que tem gente que engole ainda, porque sabe que a gente está chegando no momento que existem políticas públicas direcionadas, existe lei que acoberta a gente como acoberta qualquer outro ser humano, né? Aí, assim, eu acredito que hoje está mais... Estamos começando a nivelar. Está assim ainda, não está assim não, mas a gente está conseguindo. Eu acredito que as pessoas só conseguem chegar a determinados locais se a gente tiver uma formação, uma qualificação e se a gente, de fato, tiver buscando ser um profissional de referência no que a gente faz. Porque diante de um mundo de preconceito, de uma sociedade machista, você só consegue seus espaços através de seu potencial e de sua qualidade. A gente não precisa de ter rótulo nem marca. Agora a gente precisa conquistar e mostrar o trabalho. A gente tem crítica, mas a gente responde com a qualidade de trabalho que a gente presta. Se eu não servir para ser o diretor desta forma, pode ficar com cargo. Mas a gente não se preocupa em mostrar o LGBT. A gente se preocupa em ser LGBT contando uma história séria. Não é? A gente leva tão a sério esse trabalho que as pessoas que são tão religiosas, em vez de estar criticando, ela diz, que coisa magnífica. Estão gostando tanto, não é? A gente quebra o preconceito. É tão sério que diz, quem está ali não é Tindim, isso é céu. É Jesus. Tocou em mim, passou aqui perto, me emocionou. A história está movendo as pessoas. Então, veja, a gente quebra, não é? Porque tem pessoas ainda. Mas a gente está tão em cima que quebra o preconceito. Muita gente acha, quem faz cultura é desocupado. Esse bando de A, de B, de C que ficam aí, certo? E a gente tem que tratar isso como ela realmente merece ser, como uma coisa séria. Porque temos vários trabalhadores da arte e da cultura, certo? Que fazem a vida através disso. E a comunidade LGBT é uma grande fatia dessa pizza. Na boca das pessoas, é negócio de pessoas erradas. E por que a gente está acertando, hein? Fala aí para mim, eu deixo esse questionamento para que as pessoas, né, comecem a questionar dentro de si. Por que a classe LGBT
faz tantas coisas lindas. Vou deixar registrado aqui José Carlos Barbosa, Scarlett O'Hara. Cada cenário, né? E ela parte para outras dimensões, né? O Covid-19 o levou, mas a gente descobre Lívia Pacheco. Né? Lívia Pacheco, quem não conhece Lívia Pacheco? Fui cenógrafa da Paixão de Cristo do Monte da Fé durante 2 anos, o ano passado, 2023, e esse ano, 2024, a convite do diretor João Batista. E estou num ciclo sem parar. Como eu entrei no clube, Cruzeiro do Sul, algumas coisas eu aprendi com o carnavalesco da época, que era Everlândio França, certo? Depois que ele saiu, entrou Carlos Barbosa, que foi com ele que eu aprendi muito mais, um leque muito maior de coisas, tanto em fantasias de clube. Ele sempre me chamou e também me ensinou a cenários, figurinos, bordados. Muita coisa do que eu sei hoje eu aprendi com Carlos Barbosa. Ele foi o mais que eu trabalhei com ele e, ao mesmo tempo, acabei aprendendo com ele. Ele acabou, inconscientemente, me ensinou muita coisa. Comecei a trabalhar profissionalmente com Carlos Barbosa, né? Que um ícone muito conhecido em Paudalho no setor cultural. Então, assim, trabalhei bastante com ele. Então, assim, só me aprimorei aquilo que eu já estava aprendendo. Aprimorei bastante. Começou no Carnaval no Cruzeiro do Sul. Aí fui trabalhar com Zé Carlos em quadrilha, 7 de setembro, fazendo adereços. Para outras quadrilhas também, para outras escolas de fora. Aí, isso tudo, assim, eu aprendia e levava para a quadrilha. Tudo que eu aprendia fora, mas o meu foco era a quadrilha. Mas aprendi muita coisa fora também, fora do ciclo junino. Quem viu a dança? Edésio. Professor, lá no Equador, né, faz um trabalho belérrimo, eu identifiquei isso. Esse corpo coreógrafo de dança é seu, Edésio. Eu recebi o convite dele de participar da Paixão de Cristo, né, fazendo a parte do bacanal, né, coreografando lá. Como ele já conhecia meu trabalho, ele abriu essa oportunidade para mim. Então, hoje já é o 2º ano que a gente trabalha junto, entendeu? E ele também me dá um espaço, total espaço e confiança para eu executar o trabalho da forma que eu me sentir bem. Aí veio Edésio, Léuri, Ronaldo, e que trouxe para a gente, acrescentou muito na questão assim, da dança, da coreografia e assim, um novo tipo de corporação cívica que em Paudalho na época não tinha muito esse movimento do estilo que o Equador estava começando. Surgiu o Paulo, que é o gestor da EREM Confederação do Equador, que em 2003 ele me deu a oportunidade de coreografar a banda marcial dele. Quando ele me chamou, foi uma oportunidade única que eu quis agarrar e eu pensei nisso, de não querer saltar. Vai ser a minha oportunidade que eu vou permanecer aqui e mais um crescimento para o meu currículo. A partir do que ele conheceu do meu trabalho, ele me deu a confiança de eu fazer as coisas do jeito que eu proponho. Às vezes ele não entende o que eu quero fazer, mas ele me dá a carta aberta para fazer e que no final, graças a Deus, sempre deu certo. E existe esse elo muito grande entre mim e ele, até hoje. Eu faço parte da CIA, Confederação do Equador. A primeira vez que a gente dançou, se eu não me engano, foi no Dia da Consciência Negra. A gente ia apresentar um trabalho mais puxado para o africano, assim, questões de... Não sei se é o termo certo, da Ubanda, né, assim. Dançar mais músicas puxadas para o africano. Daí a gente foi e dançou. Só que a gente estava com um grau de dificuldade, assim, em questão do aceitamento ao público, porque foi na escola. Então, as pessoas verem a gente dançando
dança, já puxada para outra religião que eles estão já acostumados, não acostumados, no caso, foi bem assim, tipo, meu Deus, será que o público vai aceitar a gente dançar dessa maneira, puxado para outra religião? A gente foi, dançou e depois teve as críticas, mas a gente também recebeu muitos elogios sobre a nossa dança. Nós temos aqui uma efervescência de pensamentos culturais diferentes, de formações diferentes, mas unidos pelo sangue paudalhense. Esse aqui é uma amostra viva de Paudalho. E daí aqui, igualmente a outras escolas, né, mas a gente sempre se destacou por patrocinar esses momentos artísticos, culturais, que a gente sempre é muito forte no Equador, né? Foi um dos lugares que me fez me sentir parte do lugar e aproveitar aquele espaço. Porque lá tinha dança, tinha teatro, tinha os trabalhos que os professores passavam, extra da classe, e a gente podia levar peças, podia dançar, podia cantar. Aí nisso foi aflorando, aquele espaço foi aflorando esse desejo maior que eu tinha sobre aproveitar a cultura, sobre viver a cultura. E ela sempre pegava esse lado da gente. Queria que a gente tivesse um rendimento escolar, claro, como toda escola, mas também que a gente tivesse consciência daquele espaço, que não era só para você estar lá e ser obrigado a tirar uma nota boa. Era para você consumir daquele espaço, consumir, aprender e buscar mais sobre o espaço. E aquela escola para mim foi maravilhosa. Quando eu trago essas pessoas da comunidade para a cultura, para mostrar o nosso trabalho como companhia de dança, né, com eventos culturais, onde a gente aborda o frevo, o maracatu, o caboclinho, sabe? Então isso eleva não só a nossa cultura em dança, mas também leva esses jovens a se propor a se profissionalizar. Ele motivava a gente a não só ficar só na banda marcial, e sim abranger nosso conhecimento cultural. Aí com isso ele é a minha maior inspiração. A gente tem várias referências, assim. Na minha época de pintura, eu tive uma pessoa LGBT, que foi minha primeira professora de pintura. Eu não sei por onde ela anda, porque eu era muito novo, ela se mudou de Paudalho, chamava Mauricéia Decorações. Certo? Era uma mulher, assim, maravilhosa, uma artista muito boa. Conheci Carlos Barbosa, que era um grande carnavalesco, artista plástico também. Eu trabalhei com ele, é uma referência. Severino Jacinto na costura, Ave Maria, perrei demais Jacinto, né? Porque Jacinto é um arquivo vivo hoje da costura. E com o decorrer do tempo eu ainda não tive referências, eu ainda tenho referências, certo? De pessoas que mesmo que não mude meu trabalho, que não agregue, mas a experiência de vida, né? Experiência de arte. Hoje eu tenho João Martu, tem Tereza, tem Edson, e todos esses artistas, tem Luciano Moura, enfim, tem vários. Todos esses artistas é referência para a gente que é da arte. Tereza Araújo não é um simples nome e sobrenome. É uma força de luta, de sobrevivência, de resiliência mesmo, assim, de superação. A gente tem talentos aqui. E um desses talentos se chama Tiago Freitas. Meu padrinho é um grande mentor, e Sabrina Calazans. Foram pessoas extremamente importantes na minha vida em relação ao cenário da dança. Foi quem disseram assim, tu consegue chegar a esse patamar. Tu vai conseguir chegar no lugar que tu quer. E são pessoas reais que eu consegui tocar, ter acesso, ter um contato, dançar junto. Então, são pessoas daqui, de Paudalho, que são inspiração para mim hoje. Eu comecei a participar de um grupo de teatro que havia na escola, chamado Perna de Palco, onde o diretor e professor de teatro era Tiago Freitas. E o Perna de Palco se tornou um grupo tão grande que ele parou de ser parte das turmas, das classes, assim, que tinha cada ano, tinha o seu projeto, e se tornou o espetáculo principal. E através do Perna de Palco, eu comecei também a conhecer a dança, onde eu também tive o meu primeiro espetáculo de dança, que foi o Navio Negreiro, e que trouxe algo tanto cultural quanto minhas raízes e me ajudou a desenvolver de forma gigantesca, mental e racial. Fiz parte já do movimento teatral do Paudalho, que executa a Paixão de Cristo. Fiz parte também de grupo de teatro em escolas.
fiz parte durante mais de 10 anos também na Companhia de Teatro Cascabulho, que foi onde a gente pôde dar oportunidade a vários jovens, adolescentes de fazer arte. E aí, com a carreira que a gente tinha, com o tempo de trabalho que nós tínhamos, a gente pôde ensinar e dedicar um pouco do nosso tempo a esses jovens que também gostavam de arte. Então, a forma que nós tivemos na época de poder formar novos artistas, de inserir novos jovens no mundo da arte, foi fazendo oficinas de teatro. O Perna de Palco me emprestou para Diogo Porfírio, que tinha uma companhia também chamada Brincantes, e foi onde eu fiz o meu primeiro personagem principal, e eu não esqueci, que é um personagem ícone dele, inclusive, que é Catirina, e foi onde eu ganhei como melhor atriz na época, e a melhor peça da escola. Foi um meio que foi me abrangendo e fazendo eu evoluir e me entender mais ainda como pessoa. O teatro me ajudou a sair de uma caixa que eu vivia. De pessoas inspiradoras aqui em Paudalho, que para mim se chama Diego Otávio, por ele ser um multiartista também. Eu me espelho nele porque ele é um multiartista. Não foi em vão que eu fiz o curso de costura com ele, na cooperativa daqui do município. Porque ele tem um conhecimento muito amplo, muito vasto, e é sempre isso que eu busco, mais ainda. O Diego tinha um movimento de balé clássico na cidade, foi a primeira pessoa que trouxe o movimento de uma forma muito mais assertiva e que deu muito mais visibilidade ao balé na cidade. Então, ele abria bolsas de estudos para meninos, então eu tive essa oportunidade com ele. Deixa eu te dizer que eu acho que de aluna de balé clássico e de dança popular eu passo das 1000 só em Paudalho. Alunos de costura, de moda, de escultura, eu acho que passo mais de 1.500 hoje já, só em Paudalho. Fora em cidades, né, círculo vizinhos. Então, assim, eu acho que a contribuição está sendo feita a cada dia. Normalmente eu atuei sempre junto com algumas associações, mas com criança que não tinha também, igual a mim no passado, essa perspectiva de vida, que vivia em situação de risco por conta da comunidade. E a gente vê que várias pessoas elas seguiram um caminho que a gente julga ser certo. E hoje estou à frente de um projeto que é a Julina Chamegal, onde não é só um projeto cultural, é um projeto social. Espero que vocês gostem dos nossos vilões, o nosso cangaço. Solta o som! Essa é a Julina Chamegal! Eu busco a arte hoje em dia, durante todo esse processo evolutivo desse tempo, eu busco a arte hoje em dia como um processo de qualificar as pessoas. Isso não só dentro da quadrilha, mas dentro do corpo coreográfico, que atualmente as meninas que dançam comigo no Herculano Bandeira, elas têm uma desenvoltura de corpo maior, um comportamento social melhor. Fora isso, eu estou firmando com elas assim alguma companhia de dança que seja fora do contexto escolar, para que elas possam se apresentar artisticamente em outros lugares, possam receber cachês e assim vai. Como hoje em dia o que eu faço tem que envolver várias pessoas, aí eu monto equipes. Como no carnaval eu faço uma casa de costura, geralmente eu contrato, dependendo de quantas pessoas são, 5, 6 pessoas. Geralmente da comunidade, a gente contrata por uma ajuda de custo e, querendo ou não, a pessoa ali vai acabar aprendendo, porque a gente ensina como é que borda, como é que corta, como é que cola, onde dá o acabamento de tal material, como é que bota uma pluma, como é que cobre um arranjo. Isso tudo aquela pessoa acaba aprendendo. Se a gente tivesse aquelas mesmas pessoas todos os anos, cada vez mais as pessoas iam se aperfeiçoando naquilo, até virar um profissional e usar aquilo para a sua vida e trabalhar com aquilo, se aquilo agradar. Tenho oficinas, que eu dou umas oficinas aqui para os meninos da rua que eu moro, 2 vezes na semana.
Tem gente que chega para mim e diz, Tereza, por que você dá essas oficinas? Porque você poderia fazer um curso para as pessoas pagarem. Aí eu sempre costumo falar assim, que na época que eu comecei, eu não tinha dinheiro para comprar um lápis grafite para desenhar, que era aqueles lápis de desenho, né? Então é uma contribuição que eu acredito que amanhã eles podem até me agradecer, né? Assim, porque eu não tive essa oportunidade de uma pessoa de ir para um curso, que naquela época era tudo muito difícil, não tinha internet, né? Hoje em dia é tudo mais fácil e eu estou aqui para ajudar quem quer aprender. Que não esqueçam das oportunidades, que não esqueçam de dar as oportunidades, que não esqueçam de ter um olhar mais cuidadoso com as pessoas que a gente traz para a gente, sabe? Seja a gente professor, seja a gente profissional, mas que a gente tenha essa preocupação, a gente olhe com um olhar de carência, entre aspas, para com esses jovens, que muitos deles precisam de nós, sejam em uma palavra, em uma conversa, em uma ação. Eu desejo que esse objetivo ele continue, porque antes de sermos profissionais, somos seres humanos. Então a gente precisa não olhar só para o profissional, a gente precisa olhar para o ser humano, entendeu? Para poder o profissional que está ali com você faça o seu trabalho impecável. Recentemente eu tenho me dedicado a contribuir para o fortalecimento do frevo na Zona da Mata. A partir de uma pesquisa, eu identifiquei que a única cidade que trabalha o frevo o ano todo é lá em Aliança, na Orquestra Zezé Corrêa. A partir disso, eu tive a sensibilidade de começar uma oficina, mesmo sem recurso nenhum, de dezembro a fevereiro desse ano. A minha intenção é dar continuidade a essa oficina na cidade de Paudalho, mas também fazer com que essa oficina ela possa ir para outras cidades, entende? Para as outras cidades entender a importância do frevo, não só para Recife, mas para o estado de Pernambuco. Eu já deixei muita coisa para a cultura e para a arte, e para a sociedade em si. Tanto no clube, quanto na quadrilha, quanto na Paixão de Cristo. Em cada cantinho, não só de Paudalho, como acho que de Pernambuco, tem meu nome e tem minha arte por aí, percorrendo. E enquanto vida eu tiver, vou estar de dentro da cultura, vou estar dentro das artes, perpetuando o meu trabalho e deixando o meu legado. E espero que eu deixe não só legado material, mas eu deixe um legado físico, deixe pessoas como me deixaram, que hoje em dia o povo diz que eu sou a Zé Carlos II, que ela me deixou com o legado dela para a sociedade. Eu também quero isso, depois que eu for embora, alguém use o que eu repassei para as próximas gerações. Eu quero ser lembrada como a maior brincante dos clubes de carnavais de Paudalho, como a maior bailarina de quadrilha, como a apaixonada pelo berço da cultura popular que se chama Paudalho, de Zona da Mata. Eu quero ser lembrada assim, que eu participei de tudo e contribuí para tudo hoje ser história. Eu quero fazer parte de um pouquinho dessa história. Lá no finalzinho do livro ter Rafa Lima esteve aqui, pelo menos isso. E eu acredito que eu já fiz minha parte e vou continuar fazendo para ter esse legado garantido no futuro. Eu sempre fiz um pouquinho a mais. Eu espero que no dia que eu não estiver mais aqui, porque eu não posso estar, as pessoas que estejam consigam sempre fazer as coisas com compromisso, com amor e procurar dar o que tem de melhor. A gente tem muito o que oferecer. Aí eu acredito que a gente é arte pura. A gente só precisa de oportunidade. Se meu vídeo ficar tremido por causa de André... Foi você, foi? Eu te julguei, André, desculpa.